Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui na Estante do Maçom, esse novo quadro onde eu quero apresentar para vocês livros e, sobretudo, os livros que fizeram parte da minha vida, que fizeram parte da minha formação e que, consequentemente, fazem parte da minha bibliografia. Eu apresentei para vocês no primeiro vídeo da série A História da Loucura de Michel Foucault. E como eu estou escrevendo a respeito da loucura, da nova loucura e da loucura no futuro, como será a leitura no futuro, a partir da loucura que apresenta-se nos dias de hoje, porque, segundo Michel Foucault, a loucura não é uma questão clínica, não é uma questão orgânica, física. A loucura é histórica. Quem diz o que é ser louco são os dias da história, são os tempos. Então, a loucura é sempre datada. E como a loucura é datada, eu gostaria hoje de apresentar para vocês mais um livro falando sobre a loucura. Só que dessa vez é um livro chamado O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã escreve essa obra entre os séculos XV e XVI, se eu não me engano exatamente no século XVI. E no século XVI a loucura ela estava vivendo um momento diferenciado. O conceito de loucura, porque se formos a mitologia, nós já percebemos que alguns heróis ficavam loucos. Hércules, por ciúme de Hera, porque Hera ficou com ciúme da mulher que teve um filho com seu marido Zeus e infundiu no filho da amante do marido uma loucura. E Hércules matou os seus 8 filhos pensando que estava vendo animais ferozes. E por isso ele teve que fazer os 12 trabalhos de Hércules para se redimir daquela situação. E também, em uma outra oportunidade, para não ir à guerra contra os troianos, Ulisses se fez de louco, começou a arar a terra com sal, e o sal torna a terra infértil. Então ele se fez de louco para não ir à guerra, porque queria ficar junto da sua amada Penélope e do seu filho recém-nascido Telêmaco. Então ele colocou um boi e um jumento para arar a terra. Então isso torna um jugo desigual. Ninguém fazia isso. E começou a arar a terra com sal. Mas aí colocaram o filho dele, Telêmaco, as pessoas que foram buscá-lo para a guerra, colocaram o filho dele na frente dos bois, do burro que iria passar. Percebendo que seu filho ia morrer, ele foi lá e salvou seu filho. Então falaram: isso é um estratagema dele, ele não está maluco não. Em uma outra oportunidade, um gigante, agora me falha a memória o nome, a mãe de Ulisses, Tétis, resolveu doar a armadura do filho Ulisses para o guerreiro mais brilhante na guerra de Troia. E houve uma disputa entre Ulisses e um tal gigante que agora me falha a memória. Então, mas por convencimento, porque Ulisses era muito bom nas palavras, a armadura foi parar nas mãos de Ulisses. Com isso, o gigante enlouqueceu, teve um derrame, enlouqueceu, se matou. Ou seja,
desde a antiguidade dos gregos, percebemos que a loucura se apresenta como uma confusão diante da natureza, como uma confusão diante da realidade. Sempre no mito a loucura aparece assim. Vemos também a loucura em Nabucodonosor, que porque Deus deu a Nabucodonosor os reinos da terra e ele se tornou soberbo por causa disso. Então, em uma profecia que se cumprira, foi Daniel que colocou essa profecia, ele virou literalmente um animal, ou seja, isso foi uma loucura. Só que a loucura entre os gregos sempre tornava o herói forte, ele continuava forte mesmo louco. Entre os judeus não, a loucura tornava o homem débil, fraco, frágil, como Davi, quando se fez de louco para não ser morto pelo exército do rei Aques. Então ele se fez de louco, se fez de débil, e a loucura sempre fragilizava. Por que eu estou falando isso? Para demonstrar que a loucura ela é um fenômeno histórico. Foucault não estava errado ao dizer essas coisas, mas na época deste livro aqui, o Elogio da Loucura, a loucura ela ganhara um charme na sociedade. O Renascimento exaltou a loucura como se a loucura fosse uma glorificação, uma exaltação dentro da Nau dos Loucos. Nau dos Loucos é um quadro que tem lá no Museu do Louvre. Não me perdoo por ter ido ao Louvre, e quando eu fui eu não sabia da existência desse quadro. Fiquei na parte do Renascimento, mas não me atentei para esse quadro. Então, a Nau dos Loucos era um quadro de um autor chamado de sobrenome Bosch, que representa exatamente isso: a Terra como uma nau, como uma embarcação de loucos que não sabem para onde vai. E esse livro, diante dessa realidade de exaltação da loucura, esse livro ele exalta a loucura, mostrando que a loucura ela é responsável pelos nossos grandes empreendimentos. A loucura é responsável pelas maiores felicidades. É a loucura que traz a inspiração até para os maiores sábios. E quando ele escreve esse livro, ele o escreve e começa uma introdução escrevendo para Tomás Moros. Tomás Moros é o autor de Utopia. Utopia é a obra utopos, que significa não lugar, né? Então a utopia descrevia, as utopias, haviam várias, descreviam um mundo ideal, uma terra ideal, que na realidade era o utopos, o não lugar. E quando ele escreve a introdução desse livro, ele escreve a Tomás Moros, né? Ele escreve a Tomás Moros, porque Moros tem no seu sobrenome o radical de Moriá, que é loucura no grego. Então ele, por causa disso, escreve essa introdução para Moriá, para Tomás Moros, por causa disso, porque o nome Moros lembrava Moriá, que no grego significa loucura. Esse livro eu o comprei no dia 26 do 4 de 2005. Do dia 26, né? 26 do 4 de 2005, né? E cada livro que a gente compra faz parte de uma história, de uma parte da nossa vida. E nessa época que eu comprei esse livro, eu estava trabalhando, eu era locutor comercial, ainda nem tinha entrado, tinha feito teologia, achando que tinha vocações religiosas, e eu estava trabalhando de locutor comercial em um supermercado da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, chamado Prêmios, mercado Prêmios. Era o locutor comercial e locutor, e fazia de tudo, fazia reposição, fazia de tudo.
ainda não tinha entrado na universidade, que eu entraria no ano seguinte, na faculdade de filosofia. E eu comprei esse livro nessa época, né? E nessa época é o terceiro volume, né, da coleção Grandes Obras do Pensamento Universal, da editora Scala. Penso que muitas bancas de jornal têm. E apesar dele parecer simples, uma encadernação muito simples, de uma qualidade duvidosa, fica tudo amarelado, né? Mesmo assim, é muito documentado. Esse Ciro Mioranza, que é eu nem sei se é vivo, tomara que seja, que é o tradutor, é um homem muito conceituado, inclusive. Então, eu recomendo a história o Elogio da Loucura para você. É barato, hoje deve ser, se tiver caro, no máximo uns R$10 nas bancas, né? Penso eu. Na época eu comprava até a R$2, né? A Maldição do Cristianismo eu comprei a R$2, né? O Anticristo de Nietzsche, comprei a 2 e comprava livro a 3, a 5 no máximo. Eu penso que deva estar por aí, no máximo R$10. Então, a história da loucura eu recomendo. E ele fala de algumas coisas, ele tenta provar que na realidade o livro, inclusive nessa parte que ele começa escrevendo para Tomás Moros, ele demonstra que ele está na realidade brincando. Ele chama de pilhéria, né? Estou de pilhéria. Ele está brincando, ele está gozando. Mas ao mesmo tempo que ele está gozando, ele fala de coisas que eram muito sérias, que eram muito reais, que eram muito factíveis, verossímeis. Como, por exemplo, a corrupção do papado. E por que ele critica a corrupção do papado? Ele, inclusive, é convidado pelos reformadores para fazer parte da reforma protestante. A Igreja Católica queria que ele ficasse com ela, inclusive depois ele deixa o sacerdócio. Mas ele não toma partido nem para um lado, nem para o outro. Ele é crítico, se mantém crítico. E ao falar da corrupção do clero, ele estava, mesmo fazendo o elogio da loucura, ele debocha, mostrando na realidade que há um tipo de loucura negativa, mas também ele fala de uma loucura positiva, né? Ele até cita lá no finalzinho a loucura da cruz de Cristo, né? Porque a mensagem de Cristo, Paulo chama de loucura, a loucura da pregação, a sabedoria de Deus, a loucura de Deus sendo mais sábia que a sabedoria dos homens. Então, a loucura é colocada, e agora o cristianismo faz parte das nossas maiores inspirações, inclusive de Tomás Moros, que era um entusiasta do Cristo. O que ele entendia era que o Cristo da tradição havia sido corrompido pelo catolicismo. Também ele cita a loucura que é o casamento. Se pensássemos o que é vivermos a vida toda ao lado de alguém, colocarmos filhos num mundo cheio de corrupção, então ele procura dizer que até isso, nós fazemos isso por causa da loucura. Ele cita a mulher que, segundo as tradições falocêntricas, né? Falocentrismo vem de falo, que é o órgão genital masculino no grego, falo. O falocentrismo é a cultura centrada no masculino. Essa cultura centrada no masculino estabelece valores da racionalidade. Os grandes intelectuais do passado e até hoje são, na maioria, homens. Mas ele coloca a mulher como a louca, mas que é nessa loucura da mulher que está o verdadeiro sentido da vida. Afinal de contas, a mulher é capaz, com a sua beleza, com a sua sensualidade, com a sua delicadeza, com os seus atributos, tirar o próprio homem das suas maiores inspirações de racionalidade. E o livro é um primor. Eu recomendo para você esse livro. O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, repetindo,
Editora Scala, coleção Grandes Obras do Pensamento Universal, volume 3, né? Eu tenho, acho que, quase todos os livros dessa coleção. Na época, eu tinha que comprar barato, né? Porque na época as condições econômicas ainda estavam bem mais desfavoráveis para mim. Não que eu seja algum milionário, mas as coisas caminharam para melhor, graças a Deus. Então eu recomendo o Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã. Ok, galera? Vocês são do coração.